Seja bem-vindo ao canal O Publicador do Reino. Está no ar mais um programa A Bíblia Responde. Quem aí não estava com saudade de ver um debate? Pois é, nós aqui do canal fizemos um pequeno debate com um cooperador da Assembleia de Deus. E hoje transmitiremos para vocês aqui neste programa. Desde já nós pedimos a vocês que por favor deixem o seu like aí, para que o alcance desse vídeo seja maior. Também pedimos a vocês que compartilhem em suas plataformas da internet, por favor. E também deixem os seus comentários, para que o YouTube então possa entender que vocês estão gostando do conteúdo do nosso canal. Visto que muitos já chegaram a me dizer que não recebem as notificações. Então é muito importante que vocês deixem o seu like, comente, compartilhe, para que o YouTube entenda que vocês também estão interagindo com o canal aqui do Publicador do Reino. Bem, esse debate ele é bem interessante. Nós iremos tratar nesse pequeno debate sobre o tema de que se o paraíso vai ser no céu ou na terra, e se esta terra que vivemos hoje ela será destruída ou não. E aí, o que você pensa a respeito desse assunto? O que você acha? Bem, você vai ter a visão do que as testemunhas de Jeová pensam a respeito do assunto e a visão do que os membros da igreja Assembleia de Deus pensam a respeito do assunto. No final, então, você poderá, por meio dos seus comentários, mostrar o que vocês acharam e de forma respeitosa também, disser o que vocês pensam a respeito do assunto. Lembre-se, ambas as partes aqui mantiveram o respeito. Então nós pedimos também que vocês, por meio dos seus comentários, como bons cristãos, também façam a mesma coisa. Comentários deturpativos não serão aceitos aqui neste canal. Chega de falar então, solta a vinheta que vai começar mais um programa A Bíblia Responde. Cumprimento a todos que estão assistindo a este vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés de Paula Manso, sou cooperador e segundo dirigente de uma das nossas congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu fui convidado pelo Publicador do Reino das Testemunhas de Jeová para um debate bíblico, e o tema escolhido foi se o paraíso será aqui nessa terra, né? É um assunto escatológico e a minha linha teológica, nós defendemos o pré-tribulacionismo. E o que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo ele defende, né, que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. E nós sabemos que nós estamos vivendo um período aí de sinais que antecede a volta de Jesus, que o próprio Jesus Cristo ele chamou esse período, denominou esse período de o princípio de dores. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo aí os meus argumentos do início desse debate, eu gostaria de vos dizer de informar que eu vou usar apenas 3 textos, né, aqui como base bíblica neste bloco, porque são as regras que foi pedido aí no debate. Então, eu gostaria de estar falando aí sobre o tema, o paraíso será aqui na terra. Esse tema nós vemos que é uma pergunta. O paraíso será aqui nessa terra? Eu gostaria de vos dizer, de informar, que o paraíso não será nesse planeta Terra. Não será nesse planeta Terra, né? Por que não será nesse planeta Terra? Porque a Bíblia nos informa, em 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10, que essa terra ela será destruída. Vamos ver o que fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e versículo 10. O versículo 7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo, até o dia do juízo dos ímpios. O versículo 10 agora.
O dia do Senhor virá como ladrão de noite, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pode ver que no final diz assim, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, meus queridos, nós cremos que a terra ela será passar por uma transformação muito grande, né? O relevo será totalmente mudado, as obras humanas serão queimadas no fogo. Então, Deus ele precisará criar novos céus e nova terra. E, meus queridos, o céu não será aqui nessa terra pelo seguinte, o céu que nós cremos é o céu onde Jesus Cristo ele disse que ele iria para o seu Pai, mas ele voltaria outra vez, porque ele prepararia o lugar, ele voltaria outra vez para nos levar com ele mesmo, para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. Esse é o paraíso que nós cremos, as moradas celestiais que Jesus Cristo ele foi nos preparar e voltará um dia para nos levar para juntamente com ele. E o paraíso também que nós cremos é o paraíso onde o ex-ladrão da cruz, ele disse para Jesus Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso que nós cremos é o paraíso onde Estevão, quando ele estava morrendo, ele estava entrando em óbito, ele viu a Jesus Cristo sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo sentando à direita de Deus Jeová. Esse é o paraíso que nós cremos, é um paraíso celestial. E o paraíso que nós cremos também é o paraíso onde o apóstolo Paulo ele viu. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu. O próprio apóstolo Paulo ele disse, eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, só sei que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que aos ouvidos dos homens não é lícito falar. E para terminar também, o paraíso que nós cremos é a Nova Jerusalém, onde ela tem 12 portas de pérola. O apóstolo João viu a Nova Jerusalém, que tem 12 portas de pérola. O formato da cidade é um formato quadrado, e o muro da cidade é um muro de jaspe, as suas ruas e a cidade também é de ouro puro. E nessa cidade tem um rio da água pura, um rio da água cristalina, que é claro como um cristal, o rio da água da vida que passa por essa cidade. E Deus, então ele destruirá esse planeta Terra, ele precisará reformar, vai fazer um novo céu, um novo espaço sideral e uma nova terra, né? Conforme está dito lá em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 13, que nós aguardamos novos céus e nova terra. Esse é o meu terceiro texto. E a pergunta que vai para o publicador do reino é a seguinte, se o paraíso será aqui na terra, quem morará no céu com Jesus? Olha a pergunta. E quando será a sua vinda para buscar os seus escolhidos? Fica aí a minha pergunta, meu querido. A você, publicador do reino, aguardando a resposta aí. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu sou o publicador do reino. Desde já agradecemos pelo convite aceito do Sr. Moisés para esta palestra bíblica. Chegou a nós um vídeo onde o mesmo gravou com 2 testemunhas de Jeová em seu canal. Os irmãos eles se esforçaram bastante, mas não estavam preparados para uma palestra bíblica mais profunda. Ao assistir o vídeo indicado pelos nossos ouvintes aqui do canal, me senti no dever de convidar o Sr. Moisés para uma palestra em nosso canal, com o tema Será o paraíso aqui na Terra ou não? Esse, sem dúvida, é um tema interessante, visto que a maioria das religiões ela ensina que a morada dos justos será no céu, na glória com Cristo, rasgando assim muitas profecias bíblicas que provam que a maioria dos humanos viverá aqui na Terra. Afinal de contas, Deus criou o ser humano para viver na Terra e não no céu. Antes de mais nada, vamos deixar claro uma verdade da Bíblia mencionada em Romanos 12:1. Esse texto lhe deixa bem claro que nós temos que usar a lógica para adorar a Deus e interpretar a Bíblia. Não podemos nos deixar levar pela emoção. Antes de tudo, nós devemos avaliar o contexto bíblico, o contexto do livro mencionado, e se o argumento usado de alguma forma não contradiz alguma verdade da Bíblia em outra parte das Escrituras. É isso que irei fazer. E você, caro ouvinte que está vendo esta palestra, no final dela poderá decidir em quem acreditar. E somente você poderá fazer isso. Então vamos lá.
O senhor Moisés, ele mencionou em seu primeiro texto, 2 Pedro 3, 7 e 10, e ele disse, abre aspas, Deus precisará criar novos céus e uma nova terra. Eu fico aqui me perguntando por que Deus ele precisaria destruir a sua criação se quem pecou foi o homem. Não foi o próprio Criador que disse no final da sua criação que tudo era muito bom? O senhor Moisés ele desconsidera o contexto e outras partes das escrituras que prometem que essa terra nunca será destruída. Exemplo claro disso é o que eu irei usar no meu primeiro texto, Eclesiastes 1:4. Esse texto diz na NVI, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Veja, se a terra permanece para sempre, como poderia Deus a destruir? Criamos aqui então uma contradição na Bíblia. E se existe uma contradição, o argumento ele está equivocado. O contexto também é bem claro em nos informar o que será destruído. Vamos analisar? Veja o que diz 2 Pedro 2, 5 e 6. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Veja que Pedro deixa bem claro que o julgamento de Noé, bem como Sodoma e Gomorra, seria um exemplo do que aconteceria no futuro. Será que Deus destruiu as pessoas ou o planeta Terra? Ademais, sabemos que os céus e a terra ali mencionados representam os governos e pessoas que hoje vivem em nosso planeta. Como nós sabemos disso? Bem, a Bíblia Sagrada ela responde. Usando agora o meu segundo texto, veja o que diz Isaías 1, 2 e 10. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltam contra mim. Quem é esse céu e quem é essa terra que deveria escutar o que Jeová falou? Veja o versículo 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Conseguiu pegar o paralelismo que tem o texto? Os céus representando os governos e a terra representando as pessoas? Sim, assim nós respondemos com base na Bíblia, que conforme o contexto nos prova, e outros livros proféticos nos dão base, para dizermos que o que será destruído com fogo não será o planeta Terra, e sim os governos que hoje existem e as pessoas que não seguem a Cristo. Essa pequena explicação refuta uma parte do argumento levantado pelo Sr. Moisés. Vamos responder a segunda pergunta agora. A sua pergunta, desculpe, no caso. Se o paraíso será aqui na terra, quem morará com Jesus? Referente a outra pergunta, eu não irei responder, pois ela foge do tema em questão. Para responder a esta pergunta e aproveitar e refutar os outros argumentos que ele levantou, a saber sobre o ladrão ao lado de Jesus e Estevão, por exemplo, nós temos que sempre analisar as palavras de nosso Mestre Jesus, e não isolar um texto. Jesus ele deixou bem claro na Bíblia que não são todas as pessoas que estão qualificadas para viver no céu juntamente com ele. Antes, ele mesmo disse que existia um requisito. Sim, um requisito muito importante para se ir para o céu. Veja agora, usando o meu terceiro texto, o que diz João 3,5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ao analisarmos o contexto, percebemos que João Batista ele foi quem começou o batismo por água, o batismo de arrependimento, e que este prepararia o caminho para a vinda do Messias, que era Jesus. Você vê isso analisando o contexto. E quem foi o primeiro a ser batizado em água e Espírito Santo? De acordo com o contexto, foi o próprio Jesus Cristo. Depois disso, de acordo com as Escrituras, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo lá em Pentecostes de 33 depois de Cristo. Assim, nós refutamos a ideia de que o ladrão ao lado de Cristo tenha ido para o céu, pois primeiro, ele não seguia Cristo. Segundo, ele não cumpria os requisitos para ir para o céu.
E terceiro, o próprio Jesus afirma que ele estaria no paraíso e não no céu. Um judeu naquela época, ele entendia que todas as profecias, elas apontavam para uma vida futura aqui na terra. Nós vemos isso até hoje, pois os judeus ainda esperam o Messias para governar e não destruir essa terra e levar pessoas para o céu, contrariando as escrituras sagradas. Além do que, Jesus ele estaria mentindo àquele ladrão. Afinal de contas, Jesus não foi para o céu no mesmo dia, pois ele ficou 3 dias na sepultura e quando ressuscitado ainda ficou 40 dias aqui na terra, até voltar para o céu à direita de seu Deus e Pai. Já o caso de Estevão é um pouco diferente. Estevão ele foi batizado em água. Estevão também foi batizado em Espírito Santo. E Estevão então cumpria os requisitos para ir para o céu e num futuro próximo reinar com Cristo lá de cima. Assim fica respondida a sua pergunta. Se o paraíso será aqui na terra, quem morará com Jesus? A resposta: somente aqueles que cumprem os requisitos ditos pelo Senhor Jesus em João 3,5, a saber, somente aqueles que forem batizados em água e Espírito Santo. De acordo com as regras, posso agora lhe fazer uma pergunta a ser respondida pelo Senhor. A pergunta é: como as pessoas justas antes de Jesus podem estar no céu se elas não cumprem o requisito que o Senhor Jesus disse, ser batizadas em água e Espírito Santo, visto que o primeiro foi Jesus e depois disso os apóstolos em Pentecostes de 33 depois de Cristo? Fico então no aguardo da sua resposta. Olha, o pioneiro regular, que é o publicador do reino, ele me fez a seguinte pergunta: por que Deus ele destruiria a sua criação se depois que ele a fez, ele disse que tudo era muito bom? Eu responderei essa pergunta da seguinte forma. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 27, Deus ele havia acabado de criar o homem e a mulher, a sua imagem. E na sequência, no versículo 31, Deus ele também disse que tudo era muito bom. Nós vemos lá Deus ele dizendo tudo era muito bom. Mas quando nós vamos olhar no capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis, nós vamos ver lá que Deus ele havia arrependido de ter criado o homem, de ter feito o homem na terra. E isso era por causa do pecado e que Deus ele destruiria o homem e a mulher, a humanidade, no dilúvio. Isso aí que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, não significa realmente que Deus ele se arrependeu de verdade. Porque o nosso Deus ele não muda. Nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas simplesmente Deus ele estava mudando de atitude. De atitude de longanimidade e misericórdia, ele estava passando agora a uma atitude de juízo perante a raça humana. E então foi quando Deus ele pegou e destruiu a raça humana no dilúvio. E da mesma forma que Deus ele precisou destruir o homem aí por causa do pecado, Deus ele precisará destruir também os céus, o espaço sideral, e precisará destruir a terra, porque ambos estão contaminados aí com Satanás e com o pecado. Satanás, além dele passear pela terra, ele também se propaga pelo espaço sideral. Nós vamos ver isso lá em Jó capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, e no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Nós vemos lá que aconteceu uma reunião. E essa reunião não pode ter acontecido na habitação de Deus no céu. Ela só pode ter acontecido no espaço sideral. Porque Satanás ele já havia sido expulso da terra, lá do céu aqui para a terra. Nós podemos perceber isso, que Satanás ele já havia sido expulso, porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva erraram, foi o próprio Satanás que enganou Adão e Eva. Então ele já estava aqui na terra, ele já havia sido expulso no céu. E nós sabemos também que Satanás ele já havia sido expulso do céu, porque lá em Salmo 5, versículo 4, está dizendo que com Deus não habita o mal. Então, como que se Satanás já havia se rebelado, ele estaria habitando com Deus lá no céu? Então, isso prova que ele já havia sido expulso de lá do céu aqui para a terra. Então, fica claro aí que, da mesma forma que Deus ele precisou destruir os homens de Sodoma, os homens de Gomorra, os homens da época de Noé, por causa da contaminação do pecado, ele precisará desfazer dos céus e da terra, mudando
as suas estruturas e os seus relevos, por causa aí da contaminação, como eu já disse, do pecado e contaminação de Satanás que se propaga pelo espaço sideral. Agora sobre aí a sua afirmação de que Deus ele destruirá somente os governos humanos e ele não destruirá essa terra, eu gostaria aí de afirmar que após o arrebatamento da igreja acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E após as bodas do Cordeiro haverá a grande tribulação. E depois da grande tribulação acontecerá a batalha do Armagedon. E depois da batalha do Armagedon acontecerá a segunda vinda de Jesus em glória, aonde todo olho o verá. E depois então da segunda vinda de Jesus acontecerá o milênio aqui nessa terra. O milênio acontecerá sim, nessa terra. Aí sim o Senhor ele julgará as nações com vara de ferro, conforme está dizendo lá em Apocalipse capítulo 19 e versículo 15, que Jesus ele regerá as nações com vara de ferro. E Jesus ele separará nessa feita os que servem e os que não servem. Ele separará nessa feita os bodes das ovelhas, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34. E os injustos, eles irão para o fogo e tormento eterno, mas os justos, eles irão para a vida eterna, conforme está dizendo lá em Mateus 25, versículo 41 e versículo 46. E as nações, elas serão julgadas nessa feita, elas serão julgadas e separadas ali no Vale de Josafá, para elas poderem participar do milênio que acontecerá com Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo reinará nessa terra durante 1000 anos. Nós podemos ver isso, que Jesus separará as nações ali no Monte de Josafá, no Vale de Josafá, lá em Joel capítulo 3 e versículo 12. E no milênio também nós aprendemos na Bíblia, que a natureza ela precisa passar por uma transformação, ela será transformada a natureza. Porque além da humanidade estar contaminada pelo pecado, a natureza também ela geme, ela está contaminada com o pecado. E a natureza ela aguarda a redenção, que é quando Jesus Cristo ele reinará aqui nesse mundo, nesse planeta Terra que nós vivemos, durante 1000 anos, que será o milênio. Está escrito isso lá em Romanos 8, versículo 20 e versículo 23. E nessa feita os animais selvagens, eles serão animais mansos, eles passarão por uma transformação. E durante o milênio também Satanás ele será preso por 1000 anos. E haverá paz nessa época e as pessoas elas terão uma vida longa. E também após o milênio Satanás ele será solto de novo por um breve espaço de tempo. E ele convencerá várias nações a ficar contra Jesus, mas eles serão derrotados por Jesus Cristo. E depois do milênio acontecerá o juízo final, e onde todos os ímpios e Satanás eles serão julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre e sofrerão eternamente, conforme está escrito em Apocalipse 20, versículo 10 e versículo 15. E por último, Deus ele desfará com os céus e com a terra, por causa do pecado, e então Deus ele precisará fazer novos céus e uma nova terra. Deus ele poderá até usar a mesma matéria dessa primeira terra que nós vivemos hoje. Mas uma coisa eu digo para vocês, ouvintes, que essa terra ela será totalmente diferente dessa primeira terra. O relevo dela ela sofrerá uma mudança muito grande. É por isso que é chamado de nova terra. E é nessa terra, essa nova terra que Deus ele vai criar, aonde a Nova Jerusalém ela baixará com os salvos nessa nova terra, é aí que acontecerá a eternidade, onde céus e terra serão a mesma crei, porque nós receberemos nossos corpos serão transformados conforme o corpo de Jesus Cristo, que comia peixe e mel silvestre e atravessava a parede ao mesmo tempo. É um corpo diferente, que toca no material e toca no mundo espiritual. Então nós receberemos um corpo glorioso, um corpo transformado para habitar nessa nova terra, onde a Nova Jerusalém ela baixará, conforme está escrito em Apocalipse 21, e versículo 2 e versículo 10. E agora eu vou refutar o que o Senhor publicador do reino disse a respeito do ladrão, que se o ladrão
o ex-ladrão, né? Se ele tivesse ido para o paraíso no mesmo dia, Jesus, olha só, o publicador do reino disse que Jesus ele estaria mentindo, pois Jesus ele ficou 3 dias na sepultura, na cova. E depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias na terra. Mas meus ouvintes, vocês que estão assistindo, a Bíblia ela especifica no original quando a palavra direcionada na Bíblia é cova, ou quando a palavra é cova é sepultura. No original hebraico, a palavra cova é kever, e no original grego a palavra é minemeion. Então a Bíblia ela especifica quando é cova. Agora no original grego, quando a palavra é especificada na Bíblia é inferno, no original hebraico a palavra inferno é Seol, e no original grego a palavra é Hades. Então a Bíblia ela diferencia quando é cova, que é minemeion e kever, e ela diferencia quando é inferno, quando é Seol e Hades. Então é isso que nós precisamos observar nas Sagradas Escrituras. E então Jesus ele não estava espiritualmente na cova, nesse momento aqui dos 3 dias. Mas somente o corpo dele, somente a matéria estava na cova. A matéria sim estava lá no túmulo, mas o espírito dele não. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele desceu nesse momento, e nesses 3 dias ele desceu nas partes baixas da terra, que é onde fica o Seol, o Hades, o mundo dos mortos. E ele desceu lá nas partes baixas da terra, porque Jesus Cristo ele não estava morto nesse momento. Só o corpo dele, só a matéria estava morto, mas Jesus ele é Deus. A Bíblia fala que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Jesus ele é Deus. E tem mais, Jesus ele não morre porque ele é o Pai da eternidade, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 9 e versículo 6. E então Jesus ele desceu nas partes baixas da terra, conforme está escrito em Efésios 4, versículo 8, e ele levou consigo cativo o cativeiro que estava no seio de Abraão, os salvos do Antigo Testamento de antigamente, e levou consigo para o paraíso. E nessa feita ele levou também o ex-ladrão da cruz, foi juntamente nessa feita com Jesus para o paraíso. Esse paraíso que eu estou dizendo nesse momento aqui é um outro paraíso, não é o mesmo paraíso que eles estavam vivendo no seio de Abraão, daquela parábola do rico e do Lázaro, que está escrita em Lucas capítulo 16, versículo 22, onde o seio de Abraão ele era próximo do Seol. Só havia um abismo que separava o seio de Abraão com o Seol, com o mundo dos mortos. E eles não poderiam ir ainda para o terceiro céu, que é o terceiro céu onde o apóstolo Paulo viu. Conforme eu já disse no meu primeiro vídeo, o publicador do reino não mencionou, não explicou sobre esse versículo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, e versículo do 2 ao 4, onde o apóstolo Paulo ele foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar, e ele disse que ele foi até o paraíso. Lá ele diz claramente que ele foi no paraíso. Então Jesus ele tirou as almas aqui que estavam aqui no seio de Abraão, do Antigo Testamento, e levou, porque eles não tinham direito de salvação, mas agora Jesus já tinha morrido, pagado o preço na cruz do Calvário. Então Jesus resgatou eles e levou eles para o terceiro céu, que é o paraíso do nosso Deus. E agora, a partir do momento que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, todos têm o direito de salvação. Agora eu gostaria aí de refutar sobre que o publicador do reino ele diz que o ladrão ele não foi para o paraíso porque ele não seguia Jesus e porque ele não tinha os requisitos para ir para o céu. Requisito esses aí que o Senhor publicador do reino ele baseou em João capítulo 3, versículo 5, onde está dizendo lá que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E que para vocês, testemunho de Jeová, esse nascer da água e do Espírito seria ser batizado nas águas e o batismo no Espírito Santo. Eu gostaria também de refutar a sua resposta sobre a minha pergunta, que era uma pergunta dupla, mas que o Senhor respondeu somente uma parte. E o Senhor disse na sua resposta que somente aqueles que cumprir os requisitos de João 3, versículo 5, de ser batizados nas águas e no Espírito, poderão morar com Jesus. E também a sua pergunta foi baseada nesses argumentos. Sua pergunta foi essa: como as pessoas justas
que viveram antes de Jesus podem estar nos céus, sendo que elas não cumpriu os requisitos dito por Jesus de ser batizados nas águas e no Espírito Santo? Olha aí a sua pergunta. A minha resposta é a seguinte: Enoque, ele também não foi batizado nas águas e também não foi batizado no Espírito Santo. Mas quando nós olhamos em Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, nós vamos ver lá dizendo que andou Enoque 300 anos com Deus e Deus o tomou para si. Enoque, ele foi arrebatado. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Elias, ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Mas porém Elias, ele não era batizado nas águas e ele também não era batizado no Espírito Santo. Mas nós vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, lá dizendo que Elias, ele subiu ao céu num redemoinho e ele foi arrebatado sem ser batizado nas águas e sem ser batizado no Espírito Santo. Então, e aí fica claro que não é o batismo nas águas e nem o batismo no Espírito Santo que garante a nossa salvação. E outra coisa, vocês testemunhas de Jeová, crendo dessa forma aí, vocês estão anulando a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o preço que ele pagou na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, nos dando o direito de salvação. E vocês também estão anulando o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, tem o direito de salvação. E se ele morrer antes dele ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo, não tem problema, ele vai para o céu da mesma forma, porque ele já se arrependeu dos seus pecados, nasceu de novo e ele vai morar no céu, com certeza. Agora sobre João, agora nós, né, e Jesus, nós fomos batizados nas águas pelo seguinte: o meu primeiro versículo que eu quero usar aqui para reforçar os meus argumentos é o que eu citei aqui de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, onde Elias, ele subiu no céu num redemoinho para rebater que não precisa de estar batizado nas águas nem no Espírito Santo para ir para o céu. Elias foi com o corpo e tudo e foi arrebatado para o céu sem ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Esse é o meu primeiro versículo que eu quero falar nesse vídeo. Meu segundo versículo é o de Mateus capítulo 3, versículo 15. Porque nós e Jesus, nós somos batizados nas águas com o símbolo de perdão de pecado. Mas Jesus, ele foi batizado nas águas somente para cumprir a justiça e a vontade de Deus Pai. Conforme nós também temos que cumprir a justiça e a vontade de Deus Pai sendo batizado nas águas. Mas não é isso que vai nos garantir a nossa salvação. Nossa garantia de salvação é se arrepender de coração e pedir perdão para Deus, aceitando a Ele, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Então lá em Mateus 3, versículo 15, é o meu segundo versículo, onde Jesus, ele foi batizado para que cumprisse a vontade de Deus Pai na vida dele. Agora sobre João 3, no versículo 5, o nascer da água e do Espírito não significa aí que para a pessoa ir para o céu ela precisa ir ser batizada nas águas e no Espírito Santo, conforme eu já disse. Mas sim que a pessoa ela tem que nascer de novo, crendo que Jesus Cristo é o Salvador da vida dela. E então ela vai morrer para o mundo e para o pecado. E ela vai nascer de novo, ter uma nova vida, vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Morrendo para o pecado, recebendo o Espírito Santo. Então ela começa a passar por um processo de regeneração, uma vida de santificação na presença de Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E então, o que é um processo de regeneração? Aquela pessoa, ela começa a deixar aos poucos a prática do pecado, porque o Espírito Santo já está na vida daquela pessoa e já está ajudando ela a ser liberta da prática do pecado. Então o homem, ele é regenerado e lavado pelo Espírito Santo. É isso que quer dizer em João 3, versículo 5. Não que a pessoa ela tem que ser batizada nas águas no Espírito Santo. Nós vamos ver que o significado disso, de nascer da água do Espírito, é passar pelo processo de regeneração e ser lavado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos ali o meu terceiro versículo, agora que eu quero usar para o meu argumento, onde nós lemos ali em Tito, capítulo 3, versículo 5. Leia lá que você vai ver que lá está dizendo que o homem ele é regenerado e ele é lavado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lava os nossos pecados e nós temos uma nova vida e passa por um processo de regeneração. Pronto, agora eu já refutei aí João 3 e versículo 5 e já também respondi a sua pergunta, publicador do reino. Agora eu vou refutar também Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que esse versículo aí
ele não implica em nada esse versículo aí que você citou de Eclesiastes 1, versículo 4. Nós vemos aqui quando Salomão ele estava aí advertindo as pessoas que não temiam a Deus, que os trabalhos delas são vãos, porque eles não temiam a Deus. E ele estava dizendo aqui que tudo nessa vida é vaidade, tudo é passageiro. Só que o que não é passageiro, o que vai permanecer para sempre, que quer dizer esse versículo, é a nova terra que Deus ele vai criar, onde será a eternidade. Aí sim, essa nova terra permanecerá para sempre. Agora, para finalizar esse vídeo, a minha pergunta aí para o publicador do reino é a seguinte: se para o Senhor o paraíso será nessa terra, como então explicar Apocalipse 21 e versículo 1, que diz que essa nova terra, o mar, ele já não existe? Olha só, a terra que nós vivemos, existem os mares, os oceanos. Agora, nessa nova terra que Deus ele vai criar, que o relevo é outro relevo, essa nova terra, o mar já não existe. Então, eu gostaria que você me explicasse esse versículo. Você diz, abre aspas, Deus precisará destruir os céus e a terra, porque ambos estão contaminados por causa de Satanás e do pecado. Uma breve ilustração, ela refuta esta falsa analogia. Você é dono de uma casa e aluga para um inquilino. Ele é mentiroso, desleixado e simplesmente estraga seu imóvel a ponto de você não suportar mais ele. Você dedicou bom tempo fazendo o alicerce, escolhendo a cerâmica, colocando o jardim e pintando a casa. Mas seu inquilino simplesmente a deixou em péssimo estado. O que você faria depois de expulsar o inquilino de sua residência? Opção A. Contrataria pessoas para reformar sua casa e deixar ela bonita novamente? Ou opção B. Destruiria a casa inteira e faria tudinho de novo só porque o inquilino não cuidou bem dela? A aplicação é bem simples. Deus é o dono da casa. Os humanos maus e Satanás são os que, conforme a própria Bíblia diz, os que arruinam a terra. Por meio de Jesus e dos escolhidos para a vida no céu, Deus irá reformar ou cumprir com sua palavra, em ter a terra em um paraíso com pessoas perfeitas. Esse era o objetivo dele quando disse a Adão e Eva em Gênesis 1:28, para eles terem filhos, encher a terra e tornarem-se muitos. E nós sabemos que, de acordo com Isaías 55:11, a palavra de Deus, ela não volta a ele sem nenhum resultado. Então, se Deus ele disse que esta terra vai se tornar cheia de pessoas perfeitas e um paraíso, ela vai se cumprir. O milênio ele servirá então para transformar a terra novamente num paraíso. O próprio livro de Apocalipse 5, 9 e 10 diz que Cristo e os escolhidos reinarão sobre a terra. Quanto à sua afirmação de que Satanás já tinha sido expulso do céu na época de Jó, é pura falta de análise contextual. A expulsão de Satanás no céu só acontece em Apocalipse 12, 7 a 12. E sabemos que, de acordo com Apocalipse 1:1, as coisas mencionadas nesse livro eram para o tempo do fim, ou seja, os nossos dias. Assim, você tenta inferir que Deus precisa destruir tudo, quando na verdade todos os exemplos mencionados por mim e repetidos por você, a saber no caso de Noé e Sodoma e Gomorra, mostram que Deus destruiu as pessoas e não o planeta e o céu. Então, isso mostra que pessoas justas continuaram vivendo nesta terra. Referente a toda a escatologia que o Senhor mencionou, do Armagedon até o final do milênio, eu não discordo em nada. Porém, qual é a lógica de Jesus governar 1000 anos nesta terra, levar as pessoas à perfeição, ressuscitar os mortos, transformar a terra em um paraíso e depois destruir tudo? Não é o próprio livro de Salmos 104:5 que diz que Deus criou a terra para que nunca seja destruída? E agora? O próprio livro de Salmos 78:69, também parafraseando, nos mostra que a terra que Deus fundou para sempre. E é engraçado que você também diz, Deus não morre, Jesus é Deus. Aí em outra parte, alguns segundos à frente do seu vídeo, você fala que Jesus desceu ao céu e você diz, Jesus já havia morrido, por isso resgatou eles e os levou ao terceiro céu. Pergunto agora para os ouvintes que acompanham esse debate, como acreditar nisso se ele se contradiz? Novamente aqui eu friso que seria impossível os servos do passado irem para o céu,
pois Jesus não mentiu. Ele deixou claro a Nicodemos o requisito para ir ao céu: nascer da água e do Espírito. Você diz, Jesus é Deus, mas também diz, agora que Jesus morreu na cruz do Calvário, todos têm o direito de salvação. Assim fica difícil. Quanto à sua resposta à minha pergunta, será que Enoque foi para o céu? Ai. Vamos harmonizar as coisas com outros livros da Bíblia, por favor? O que diz mesmo Hebreus 11, versículo 13, ao falar que junto com Enoque, todos os mencionados ali morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas? E agora, junta isso com João 3,5. Enoque foi batizado em água e Espírito Santo? Lembra lá do que Jesus disse? Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ah, mas tem Elias. Elias foi arrebatado. Ele não foi para o céu? Bom, como é bom a gente estudar todo o contexto, todo o texto, todos os livros da Bíblia, a fim de não cometer erros de interpretação na Bíblia Sagrada. Uma rápida análise na cronologia bíblica desmistifica esta lenda de que Elias ele foi arrebatado para o céu. É só você ler 2 Reis 3:1. Ali mostra que Elias foi arrebatado durante o reinado de, preste bem atenção, Josafá e durante o reinado de Acabe. Se você pegar os subtópicos da sua Bíblia Almeida, verá que este rei procurava por um profeta, mas que durante esse período Elias já havia sido arrebatado e Eliseu começou a ser profeta. Mas agora vem o checkmate da questão. Sendo Elias arrebatado quando Josafá ainda reinava e bem de vida, como poderia Elias do céu escrever uma carta, e repare bem, ao rei Jeorão, agora em Judá, após a morte de Josafá seu pai? Será que Elias mandou uma carta tipo Chico Xavier, criptografada? Sim, 2 Reis 8,16, debaixo do subtópico da Almeida, o reinado de Jeorão, nos mostra um pouco sobre o reinado deste rei, que é filho de Josafá, e que começou a reinar quando seus pais ainda estavam em Judá. Aí vem a mágica. Olha só o que diz 2 Reis 8,20. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra mando de Judá e puseram sobre si um rei. E é engraçado que 2 Reis 8,20 são as mesmas palavras de 2 Crônicas 21:8. Assim nós temos que Josafá em vida consultou Eliseu, provando que Elias já havia sido arrebatado, 2 Reis 3:11. A carta é redigida por Elias, repare bem, ao filho de Josafá, Jeorão, após a morte de seu pai, 2 Crônicas 21:8 e versículo 11. E no versículo 12, nós temos a prova final. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Caro ouvintes, esse arrebatamento de Elias, ele é muito parecido com o arrebatamento de Filipe, lá em Atos 8, 39 e 40. Elias, assim como Filipe, foi apenas transportado de um lugar para o outro. Nós não anulamos a salvação, como você também disse no seu vídeo. Pelo jeito, você nem estudou nossas crenças a fundo a fim de averiguar de fato o que nós ensinamos. O fato de Jesus morrer em nosso favor nos dá a esperança de ter vida eterna novamente. Porém, esta vida eterna é aqui na terra, nesta mesma terra, para a grande maioria dos servos de Deus. Jesus comprou com seu sangue um pequeno grupo de servos para reinar com ele no céu também, pois nunca foi do objetivo de Deus levar pessoas para o céu. Existe um objetivo dessas pessoas irem para o céu, e não todos irem para o céu. Existe um argumento que eu gosto de usar. Ele se chama o argumento matemático. Imagine que o pecado ele seja uma doença. Essa doença é a única causa da morte. Em algum momento no passado, essa doença ela não existia. Sendo assim, ninguém era pecador e ninguém morria. Mas o pecado surgiu e atingiu toda a humanidade. A humanidade, por ter agora esta doença, passa a morrer. Todos os filhos da humanidade ao nascerem herdam de seus pais essa doença chamada pecado, e por isso todos morrem. Porém, um bom médico descobre como curar a humanidade e consegue erradicar a doença chamada pecado, por tirar essa doença do mundo. O que acontece no mundo quando o pecado sai dele? Pense. Qual a opção você escolheria?
Sem pecado, o mundo fica livre da morte, logo, vida eterna na terra para as pessoas. Ou segundo, a terra não possui mais pecado, ela será destruída e todo mundo vai para o céu. Meus 3 textos em forma de premissa são esses. Deus criou o homem no mundo com vida eterna, Gênesis 2,17. Hoje morremos porque o pecado entrou no mundo, Romanos 5,12. Jesus vai tirar o pecado do mundo, João 1,29. Logo, sem pecado não haverá mais morte no mundo, ou seja, haverá vida eterna no mundo, isto é, aqui na terra. Afinal, tudo o que nós conhecemos tem um começo, um meio e um fim. Se você tirar o meio, você não terá o fim, apenas o início. Então digamos que a vida eterna seja o início, o pecado seja o meio, a morte seja o fim. Quando Jesus eliminar o meio, no caso o pecado, o que acontece com o fim, no caso a morte? Sobrará apenas o início, vida eterna na terra, conforme Deus projetou no começo. Por isso que Salomão deixou bem claro que a terra permanece para sempre. Não acrescente ao texto palavras ali que ele não diz. Assim fica claro que o Senhor confunde salvação com vida no céu e ignora o que Jesus disse em João 3,5, que para reinar com Cristo no céu é preciso ser batizado em água e Espírito Santo. Interessante que o próprio versículo 13 diz que ninguém subiu até o momento ao céu, quando as palavras de Jesus foram dirigidas a Nicodemos. Ele mesmo falou, ninguém subiu ao céu. Respondendo agora à sua pergunta final, é bem simples. Será que ali o mar ele é literal ou simbólico? Sabemos que céu e terra, como expliquei no primeiro vídeo, eles representam governos e pessoas. Mas e este mar? Bem, veja a resposta da Bíblia em Isaías 57:20. Mas os maus são como o mar agitado que não se acalma, e suas águas trazem à tona algas e lama. Se você prestar atenção no contexto, verá que Satanás e todos os maus já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Se você ver o versículo número 4, verá que lágrimas, morte, tristeza, choro, dor também não existe mais. São coisas essas que existem hoje na terra, causadas pelas pessoas más e Satanás, ou coisas que existem no céu? Se levarmos tudo de forma literal no livro de Apocalipse, cometeremos sérios erros de interpretação da Bíblia, assim como achar que esta terra será destruída também. Assim, a minha explicação, percebe-se que minha pergunta ela não foi respondida. Assim, eu vou refazer de modo diferente, acrescentando outro argumento também. Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus também disse que ninguém subiu ao céu no mesmo contexto, até aquele momento. Assim, como pode os servos do passado que não cumprem esse requisito já estarem no céu? E qual é a necessidade deles estarem no céu, visto que o objetivo de Deus era que os humanos vivessem aqui na terra, conforme já foi abordado nesta minha resposta? Por acaso Deus volta atrás com sua palavra? Isaías 55:11, para frisar essa última pergunta. Lembrando agora que você tem 20 minutos para responder a essa pergunta e fazer as suas considerações finais, dando por final a sua participação neste debate. Então, por favor, você tem 20 minutos para dar seu último argumento, né? Fazer a sua pergunta, as suas considerações finais e encerrar então a sua parte nesse debate. Desde já eu agradeço a sua participação e fico aguardando o seu vídeo. Gostaria de, em primeiro lugar, aqui responder a sua segunda parte da sua pergunta, que é a seguinte. O senhor perguntou qual é a necessidade de pessoas irem para o céu, sendo que o objetivo de Deus era que os humanos vivessem aqui nessa terra. Realmente, o nosso Deus, os planos do nosso Deus era com que o homem e a mulher vivessem felizes aqui nessa terra. Mas o nosso Deus ele também deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher, e eles teriam que decidir entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. E o homem e a mulher eles decidiram desobedecer a Deus, e por isso entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte. E todos nós agora estávamos em pecado e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o nosso Deus ele não foi pego de surpresa.
com esse ato do ser humano, com essa escolha. O nosso Deus ele já tinha o seu plano elaborado, a sua estratégia elaborada antes da fundação do mundo, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B, onde está dizendo lá que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. E é por isso que Jesus ele veio aqui na terra, morreu em meu lugar e em seu lugar para que nós pudéssemos ter o direito de salvação. Agora voltando aí à sua pergunta sobre qual é a necessidade de pessoas irem para o céu, gostaria de dizer que Deus ele prometeu aos seus servos que antes de começar a grande tribulação, né? Grande tribulação é essa, que é aquela grande aflição, né? Que nunca houve, nunca haverá, que nós vemos ali em Mateus 24, versículo 21. Deus ele prometeu que ele livraria a sua igreja da grande tribulação, dessa época, da grande tribulação, conforme ele prometeu à igreja de Filadélfia, que tipifica a igreja dos últimos tempos. E então ele disse lá em Apocalipse 3, versículo 10, para a igreja de Filadélfia: te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em versículo 9, Deus ele disse dessa forma, que ele não nos destinou para a ira, mas ele nos destinou para a salvação. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz que Jesus ele nos livra da ira futura. E em Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz que Deus ele livrará Jacó, que é a nação de Israel, o seu povo, do grande dia, tempo de angústia. E lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, parte B, fala que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, mas que Deus ele livraria, olha só, Deus ele livraria o seu povo, todo aquele que achar o seu nome no livro. Então, através aí desses 5 versículos na Bíblia Sagrada, nós provamos aí que o Senhor ele livrará os seus escolhidos da grande tribulação, os arrebatando para o terceiro céu. Mas vocês, testemunhos de Jeová, ensinam que Jesus ele foi empossado como Rei Celestial de Deus no ano de 1914, ano aí que o próprio Jesus ele havia predito a sua presença como Rei Celestial. Ou seja, um ano aí que o próprio Jesus ele havia predito que ele voltaria, né, como Rei Celestial. E que de 1914 para cá, os tempos aí eles tiveram muitas mudanças, né? Foi marcado por vários eventos, né, mundiais, como guerras, fome, terremotos e epidemias. Isso aí nós vamos encontrar escrito no livro de vocês, cujo título do livro é O que a Bíblia Realmente Ensina, né, a edição de junho aí de 2015, e também na revista, cujo título é Escute a Deus e Viva para Sempre, na página 19 da edição de fevereiro de 2016, lá diz o seguinte, que nesse reino celestial aí, estará com Jesus lá no céu os 144 mil pessoas, né? Que elas serão tiradas dessa terra para elas morarem com Jesus lá no céu. Como vocês podem, uma pergunta, como vocês podem ensinar dessa forma, né? Que Jesus ele voltou em 1914 aí como Rei Celestial para buscar os 144 mil, né? Porque nós sabemos aí que esse número de pessoas aí é um número limitado, só 144 mil pessoas. O que é isso perante a população da Terra? E como vocês podem ensinar dessa forma que é um número limitado de pessoas, sendo que a Bíblia ela ensina em Mateus 24, versículo 36, versículo 42 ao versículo 44, lá diz que ninguém sabe o dia nem a hora, né, que Jesus ele há de voltar. E diz lá também que nós temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora em que Jesus ele há de vir. E também nós vemos lá que está escrito que Jesus ele virá a hora que ninguém pensa. Então, como que vocês podem dizer que Jesus ele foi arrebatado em 1914, sendo que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus Cristo ele há de vir? E nós temos que também perceber que lá em Mateus 24, versículo 11, está dizendo que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas que enganariam até os próprios escolhidos.
Então nós temos que ficar percebido acerca desses falsos ensinamentos para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Outra coisa, vocês dizem que serão somente 144 mil pessoas que irão para o céu. Mas lá em Joel, capítulo 2, versículo 32, diz dessa forma: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, está dizendo, que invocar o nome do Senhor será salvo. Em João capítulo 3, versículo 16, como eu já citei, lá está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê será salvo. Em Apocalipse 19, versículo 1, versículo 6, 7 e 8, fala ali, nos mostra sobre uma grande multidão. E essa multidão, ela estava ali participando das bodas do Cordeiro. E foram-lhes dados vestes resplandecentes e de linho fino. Agora lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma outra multidão. Essa multidão aqui é uma multidão incontável, de todos os povos, tribos, línguas e nação. E eles estavam com vestes brancas e eles vieram de grande tribulação. Serão as pessoas que serão salvas na grande tribulação. Será uma multidão incontável, e não 144 mil selados, como vocês dizem. E para a informação de todos os ouvintes, os 144 mil selados que são comprados pelas primícias, são pessoas, né, das 12 tribos da nação de Israel que serão escolhidas durante a grande tribulação. Serão 144 mil judeus das 12 tribos de Israel. Eles se converterão nessa feita e eles pregarão a palavra de Deus aqui durante a grande tribulação. Agora eu gostaria aí de responder a primeira parte aí da sua pergunta, o senhor publicador do reino, sobre João 3, versículo 5, onde diz lá que ninguém pode entrar no reino de Deus, senão, segundo vocês, né, se eles não forem batizados aí no Espírito Santo e batizados nas águas, que vocês dizem que são os requisitos que as pessoas precisam ter para poderem ser salvas, né, ir ao céu. Em primeiro lugar, eu já respondi a essa pergunta, e eu também já refutei essa pergunta no bloco anterior. Mas gostaria de mencionar novamente, falar sobre, ensinar, explicar sobre isso, que o significado desse nascer da água e do Espírito aí é que uma pessoa, quando ela tem que crer de todo o coração que Jesus é o Salvador. É isso que significa isso. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador, de todo o coração dela. E também a pessoa ela morre para o mundo, morre para as práticas do pecado, e então ela começa a ser regenerada. Ela recebe o Espírito Santo, começa a ser regenerada e lavada pelo Espírito Santo. Nós vamos entender que é isso que quer dizer o nascer da água do Espírito quando nós lemos Tito capítulo 3, versículo 5, onde lá está dizendo que nós seremos regenerados e lavados pelo Espírito Santo. Então está refutado mais uma vez sobre João 3, versículo 5. Agora eu gostaria de refutar João 3, versículo 13, onde lá está dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. Para nós entendermos aí esse texto aí de João 3, versículo 13, nós também temos que ler o versículo 12. Quando Jesus ele falou lá assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerão se vos falar das celestiais? Percebam aí. Então nós temos que perceber aí que Jesus ele quis dizer que ninguém lhe subiu ao céu e voltou de lá para nos trazer mensagens celestiais, a não ser Ele mesmo, o próprio Jesus, né? Que Ele desceu do céu trazendo mensagens celestiais para a nossa vida. É essa que é a interpretação correta de João 3, versículo 13. Agora aí, quando o Senhor publicador do reino disse aí que Enoque e Elias não foram para o céu, não foram arrebatados, eu achei um absurdo. E eu até pensei que isso poderia ser uma piada, mas não é impossível um negócio desse, não tem cabimento, né? E o Senhor disse aí que Enoque ele não foi arrebatado só porque lá em Hebreus 11, versículo 13,
quando está falando lá no geral, né, de todos os heróis da fé, que eles morreram na fé e sem eles terem recebido, alcançado as promessas, né? Nós vemos que isso é um absurdo, você querer desfazer do arrebatamento de Enoque, só porque lá em Hebreus 11, versículo 13, quando está falando no geral dos heróis da fé, fala que eles morreram. Mas está falando no geral de todos eles ali. Só que o Senhor, publicador do reino, o Senhor esqueceu de observar o versículo 5 do mesmo capítulo, do capítulo 11 de Hebreus, onde lá está dizendo que Enoque ele foi transladado, né, para ele não ver a morte. Olha só, ele foi transladado para não ver a morte, está dizendo no versículo 5. E ele não foi achado. O Senhor também está desconsiderando o versículo aí 5, né? Além do Senhor estar desconsiderando o versículo 5 aí de Hebreus 11, o Senhor também está desconsiderando Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, onde está dizendo lá que Deus tomou Enoque para si. E o Senhor também disse que Elias, ele não foi arrebatado porque Jeorão, ele havia recebido uma carta de Elias, quando Elias já havia sido arrebatado. Então, vocês ensinam que Elias ele simplesmente foi transferido de um lugar para o outro, como aconteceu com Felipe. Mas eu gostaria de explicar esse texto aqui, esse acontecido sobre a carta aí de Elias, dizendo da seguinte forma, que assim como os evangelhos eles não estão escritos, né, em ordem cronológica, pode ter acontecido o mesmo aqui no Antigo Testamento acerca desse assunto sobre a carta de Elias para Jeorão. Pode ter acontecido aqui que isso não está escrito em ordem cronológica. Outra coisa que a gente poderia supor, de uma forma mais correta do que a interpretação de vocês que estão negando o texto que diz que Elias ele foi arrebatado, nós poderíamos afirmar também que pode ser que Deus ele havia inspirado a Elias a escrever uma carta futuramente para Jeorão, e quem entregou essa carta para Jeorão foi Eliseu. Esta é sim uma forma correta. Agora, fazer igual vocês aí, duvidar sobre o arrebatamento de Elias, é pôr por terra toda a autoridade aí da palavra de Deus, né? Mas é bom lembrar que lá em Apocalipse 22, versículo 19, diz que se alguém tirar qualquer palavra dessa profecia, Deus tirará a sua parte da vida eterna. Então não arranque nada das Escrituras e nem acrescente nada, porque você poderá perder a sua vida eterna. E o Senhor também, publicador do reino, disse que a expulsão de Satanás só ocorreria nos tempos do fim, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12. Isso que para vocês, essa expulsão aí de Satanás, foi em 1914, né? Nós vamos ver aí no versículo 3 e no versículo 4 de Apocalipse 12, que se refere aí à expulsão de Satanás, quando ele levou consigo aí a terça parte dos anjos de Deus, que ficaram ao seu favor. Este evento aí, ele aconteceu na época da Terra Primitiva. Nós vamos ver isso, que aconteceu na época da Terra Primitiva, lendo Ezequiel capítulo 28, versículo 14, 16 e 17, onde Ezequiel faz uma referência ali não somente ao rei que ele está descrevendo, mas ele faz ali, fala do querubim ungido, do anjo protetor, ele faz uma referência a Satanás que vivia na época da Terra Primitiva. Então nós vamos ver que Satanás ele vivia na época da Terra Primitiva. Voltando aí em Apocalipse capítulo 12, após esse evento aí do versículo 5, começa aí já a tratar de outros assuntos, de outros eventos, como o nascimento e a morte e a ressurreição de Jesus. Agora Satanás, como que Satanás ele foi expulso? Uma pergunta, como que Satanás ele foi expulso em 1914, sendo que há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele disse que ele viu a Satanás cair do céu como um relâmpago, conforme está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Fica mais essa pergunta aí para vocês pensarem sobre o assunto. Como que Satanás foi expulso em 1914, sendo que Jesus ele viu Satanás há mais de 2000 anos atrás, ele viu a Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso não tem, no bate uma coisa com a outra, né?
Então fica claro aí, né, que Satanás ele se rebelou, que assim que Satanás ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso de imediato aqui para a terra. Porque, conforme eu já disse, né, que lá em Salmo 5, versículo 4, está dizendo que com Deus não habita o mal. Gostaria também de refutar Salmo 78, versículo 69 e Salmo 104, versículo 5, onde você diz lá que Deus ele criou a terra para sempre e que a terra ela nunca será destruída por causa desses salmos. Eu volto a repetir que a terra que não será destruída e a terra que ela durará para sempre será a nova terra. Por que será a nova terra? Porque lá em Hebreus capítulo 1, versículos 10 e 12, diz que a terra e os céus eles perecerão como roupas, envelhecerão, serão enrolados e serão mudados. Em Isaías 24, versículos 19 e 20, diz que a terra será quebrantada e se romperá. Ela será movida e removida, e cairá e nunca mais se levantará. Em Salmo 102, versículo 25 e 26, diz que a terra e os céus perecerão, envelhecerão como roupa, eles envelhecerão e como roupa eles serão mudados e ficarão mudados. Em Isaías 51, versículo 6, diz que os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste. E por último os versículos que eu já citei de 2 Pedro 3, versículo 7, versículo 10 e 12, que diz que os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo em fogo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esses versículos aí provam que a terra ela será destruída, o seu relevo será transformado. E o Senhor usou Isaías 57, versículo 20, para dizer que o mar de Apocalipse 21, versículo 1, são as pessoas más e sujas. Mas eu gostaria de explicar que Isaías ele fez uma analogia aí entre o ímpio e o mar. Ele fez uma analogia entre o ímpio e o mar bravo e sujo, né? Porque os ímpios têm uma vida agitada e suja pelo pecado, por isso que ele fez essa analogia. Mas o mar de Apocalipse 21, versículo 1, é um mar literal que nós vamos ler lá e perceber que é um mar literal. Porque assim como na nova terra ela não vai necessitar mais de sol e nem de lua, porque a glória de Deus a iluminará, conforme está dito lá em Apocalipse 21, versículo 23, a nova terra ela também não necessitará de mar, pois haverá somente o rio puro da água da vida, conforme está escrito em Apocalipse 22 e versículo 1. Agora eu gostaria de fazer a minha pergunta ao Senhor, publicador do reino. A minha última pergunta. Minha pergunta é a seguinte: se o paraíso vai ser nessa terra, por que o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu e disse que foi ao paraíso? Conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4. Fica aí a minha pergunta para o Senhor responder. E as minhas considerações finais agora, eu gostaria de agradecer ao publicador do reino, né, pelo convite aí de participar no seu canal dessa palestra e desse debate, e dizer aos ouvintes, né, que vocês analisem aí bem os argumentos que foram ditos aqui nesse debate, e só vocês poderão decidir quem está com a verdade. E eu gostaria de lembrar vocês aí que Jesus ele disse em Mateus 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 está dizendo que o povo ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E em João capítulo 8, versículo 32 está dizendo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus os abençoe e tenham todos fiquem todos com Deus na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já no início do seu vídeo você diz: Jesus veio aqui na terra, morreu em meu lugar e em seu lugar para termos o direito de salvação. Ok, lembra da minha premissa do vídeo anterior? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Você acha que esqueceu dela porque você nem mencionou em sua tentativa de resposta.
O que você mencionou agora apenas reforça meu argumento, visto que o Senhor Jesus veio exatamente para acabar com o meio, ou seja, o pecado, para que não existisse mais o fim, ou seja, a morte. Logo sobra apenas o começo, ou seja, vida eterna aqui na Terra. Ao citar vários textos sobre salvação, só mostra que você confunde salvação com o direito de ir para o céu. A Bíblia fala lá em Apocalipse que uma grande multidão que nenhum homem podia contar sairia com vida da grande tribulação. Essas pessoas não seriam os servos de Deus também? Eu concordo que antes da guerra do Armagedon, os escolhidos para a vida no céu já terão sido arrebatados. Porém, isso nada tem a ver com todas as pessoas irem para o céu e esta terra ser destruída. Não confunda as coisas. Novamente, fica claro que você não estudou profundamente nossos ensinos e muito menos me parece conhecer o significado de parousia, ou seja, presença, e a vinda de Cristo, ou seja, sua manifestação como Rei, que são duas coisas totalmente diferentes. Aproveitando, peço realmente para os ouvintes buscarem em nosso site oficial jw.org ou a biblioteca online, o hall.jw.org, os livros citados pelo Sr. Moisés. Ali vocês poderão ver o que as testemunhas de Jeová ensinam e comparar com o que ele falou, para tirar a prova real de que quem está falando a verdade e quem está atacando um espantalho, que nada tem a ver com o tema. Normalmente, quem faz esse tipo de coisa são pessoas que não têm argumentos. Não somos nós que ensinamos que apenas 144 mil vão reinar com Cristo no céu. É a Bíblia que diz isso. Além do que, como já falei anteriormente, por que Deus levaria toda a humanidade para viver no céu, se a vontade dele era ter pessoas perfeitas aqui na terra? A palavra de Deus volta atrás. Esqueceu de ler Isaías 55:11? Só para esclarecer, as testemunhas de Jeová acreditam que em 1914 Jesus começa a reinar no céu, cumprindo assim a profecia de Salmo 110:2, subjuga no meio dos teus inimigos. A volta de Cristo para trazer julgamento à humanidade cumprirá então Daniel 2:44, destruindo todos os reinos deste mundo e cumprindo também a oração modelo de Mateus 6:9-10, fazendo com que a vontade de Deus seja feita também aqui nesta terra. Só uma coisa, Joel 2:32 fala que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, e não o nome do Senhor. Além de que a salvação mencionada nesse texto nada tem a ver com ida para o céu. Quando Deus salvou Noé e sua família, eles ficaram aqui na terra, não foi? Quando Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra, ele não enviou anjos aqui para a terra para os proteger? E não foi o próprio Cristo que disse que, assim como era nos dias de Noé, assim como era nos dias de Ló, da mesma forma será na presença do Filho do Homem? Ou seja, as pessoas, as atitudes e o exemplo de Jesus mostra claramente que por meio do reino de Deus, Jesus irá destruir os ímpios e preservar nesta terra os justos. Afinal, o que diz mesmo os Salmos 37, 10 e 11? Vamos ver? Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra, e terão grande alegria na abundância de paz. Quando o Senhor fala de Apocalipse, e diz que nós falamos que somente 144 mil se salvarão, isso definitivamente prova que o Senhor não conhece nossas crenças, pois nós ensinamos que 144 mil irão para o céu reinar com Cristo, e a grande multidão será salva, será então serva também deste reino aqui na terra, e todos esses são salvos graças ao sacrifício de Jesus Cristo, conforme diz João 3,16. E será que os 144 mil são das 12 tribos de Israel? Novamente, isso mostra que o Senhor desconsidera o contexto bíblico. Abre lá a Bíblia em Apocalipse 5, 9 e 10, onde retrata os selados dizendo que eles foram comprados de toda tribo, língua, povo e nação. Aí, se você for em Apocalipse 14, do 1 ao 3, verá que eles foram comprados da humanidade e não de uma nação específica. E é engraçado que isso nem faz parte do tema. Veja que a pessoa
no caso, por favor, caros ouvintes, a pessoa ela tá com um espantalho e eu tenho que ficar aqui refutando algo que nem faz parte do tema do debate. Novamente, sobre João 3,5, você dá um significado que Jesus não disse e nem eu falei. Eu não disse que essa era o requisito para as pessoas serem salvas. Eu disse e só falei o que Cristo falou, que o requisito para reinar ou adentrar ao céu junto de Cristo é ser batizado em água e Espírito Santo. Quanto à sua explicação de João 3,13, ela simplesmente não refuta nada. Jesus fala a Nicodemos que nenhum homem subiu ao céu. Isto é uma afirmação. Ninguém foi ao céu. Jesus era o único que já havia estado lá e poderia afirmar que somente quem nasce da água e do Espírito poderia ir para o céu. Lembra o contexto? Jesus faz uma afirmação para enfatizar um requisito, para que Nicodemos entenda que ele não que Jesus ele não estava falando de nascer do ventre da mãe novamente, como Nicodemos ele havia falado lá, o contexto, e sim entrar no reino do céu. Isso deixa claro que até aquele momento ninguém havia subido ao céu, pois ninguém, exceto Jesus, até aquele momento havia cumprido o requisito de ser batizado por água e Espírito Santo. Isso é tão verdade que o apóstolo Pedro, em seu discurso em Atos 2,34, ele disse: pois Davi não subiu aos céus. Mas Davi não era um homem bom? Ele não merecia subir ao céu, como você falou, não obter a salvação? E agora? Quanto à sua explicação sobre Enoque, meu Senhor e meu Deus, você cita e dá ênfase no verso 5, onde diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. Porém, o verso 13 fala que todos morreram com fé. Será que nós temos aqui uma contradição na Bíblia? Ou será que você está dando uma interpretação diferente? Não coloque em contradição a palavra de Deus. Quanto a Gênesis, aonde diz que Deus tomou Enoque para si, é lógico, Deus abreviou a vida de Enoque para que ele não fosse morto cruelmente pelos seus inimigos, por ter feito uma profecia de condenação àquele povo. Poxa, leia o contexto das coisas. Além do que, Deus toma a vida de todos os justos, pois por meio de seu Filho, ele os ressuscitará no vindouro novo mundo, para que, conforme a continuação do verso 13 de Hebreus, eles pudessem ter a recompensa pela sua vida fiel a Deus. Agora, quanto a Elias, eu fiquei bem admirado com a sua resposta. Como que os evangelhos de Cristo não estão escritos em ordem cronológica? Tem certeza que o senhor lê a mesma Bíblia que eu leio? Todos os evangelhos batem um com o outro e completam um ao outro em toda a pregação e vida do Senhor Jesus Cristo. Você diz, pode ter sido que isso não pode ter sido em ordem cronológica. Isso é o que o senhor acha ou o que a Bíblia diz? Você também diz, outra coisa que a gente poderia supor. Bem, achismo acredito que não cola nem comigo e nem com os ouvintes do canal que, por favor, me desculpe. E como você bem mencionou, é bom lembrar que em Apocalipse 22:19 que realmente nós não podemos arrancar nada e nem tirar nada da Bíblia Sagrada. Aí eu me pergunto, por que então a sua religião retira o nome de Deus das Escrituras? E eu não falo nem da pronúncia Jeová, Javé, Jeová e por aí vai. Eu falo do tetragrama das Escrituras Sagradas. Tenho aqui Bíblias produzidas pela casa publicadora Assembleia de Deus que o tetragrama não consta nas passagens e simplesmente vocês adulteram o texto sagrado e substituíram por Senhor. Cuidado! Quando você aponta um dedo para mim, tem 4 apontando para o Senhor. Quanto ao Apocalipse 12, que você também tentou refutar e não foi bem sucedido, acho que foi porque o senhor não leu Apocalipse 1:1. Ali diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notificou João, seu servo. Viu só? Brevemente deve acontecer. Futuro e não coisas do passado. Afinal de contas, o livro de Apocalipse ele é um livro profético, que fala coisas do futuro, e não um livro histórico, que contam coisas do passado. Quanto aos
ao texto que você citou de Lucas 10:18, que Jesus diz, né? Já posso ver, ou Satanás já havia sido caído do céu. Ali Jesus está falando num sentido afirmativo, ou até mesmo num sentido profético da coisa. Quando Jesus disse que observou Satanás já caído, ele evidentemente destacou a certeza da queda de Satanás. Isso é similar a outras profecias bíblicas que falam sobre acontecimentos futuros usando termos do passado. Por exemplo, note a associação do passado com o futuro ao ler a respeito do Messias em Isaías 52:13 ao 53:12, que tanto o senhor como os ouvintes podem ler depois. É provável que Jesus estivesse também expressando uma confiança em que a expulsão de Satanás do céu ocorreria segundo o propósito de seu Deus e seu Pai Jeová. Jesus tinha também certeza de que no tempo devido de Deus, Satanás e seus demônios seriam lançados também no abismo e no futuro seriam então destruídos para sempre. O que não bate são as suas explicações. Quanto aos textos de Salmo, você infere novamente o que o texto não diz. Não acrescente o que a Bíblia não diz. Todos os textos mencionados por você mostram que a terra receberá um julgamento, mas lembra dos exemplos mencionados na Bíblia de Noé e de Sodoma e Gomorra? Quem foi destruído? O céu e a terra ou as pessoas ímpias? Quanto à sua pergunta final, Paulo ele usou o termo revelações, o que indica que ele ficou sabendo de coisas que vão existir no futuro. Na Bíblia, a palavra céu, ela pode se referir ao céu literal, que nós podemos ver. Mas ela às vezes se refere também a governos humanos. E pode se referir também ao governo de Deus, como é o caso do reino de Deus. Às vezes, a Bíblia repete uma coisa 3 vezes, quando também quer dar ênfase. Então, por falar de um terceiro céu, Paulo ele aparentemente estava querendo descrever uma forma de governo bem superior, no sentido de uma melhor qualidade. No caso, o reino governado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos selados que estarão com ele no céu. Assim como o apóstolo Pedro ele escreveu, nós estamos aguardando novos céus ou um novo governo, referindo-se às promessas de Deus, conforme diz 2 Pedro 3,13. E o que é o paraíso mencionado por Paulo? O paraíso ele pode significar várias coisas dentro do contexto da Bíblia. Primeiro, pensando no lar que Deus criou para o homem, o paraíso pode se referir ao paraíso que vai existir na terra no futuro. Segundo, pode se referir ao ambiente especial de paz que Deus vai dar para o seu povo também no novo mundo. E terceiro, além disso, pode se referir às condições maravilhosas no céu, no caso o paraíso de Deus, mencionado em Apocalipse 2:7, ou a condição ali espiritual, né? De Apocalipse 2:7. Então o terceiro céu de 2 Coríntios 12:2, ele se refere ao reino governado por Jesus e pelos selados, e também é chamado por Pedro de novos céus, em 2 Pedro 3:13. Este céu é o terceiro porque ele é um tipo de governo único, é o melhor que existe. O paraíso para onde Paulo foi arrebatado na visão, então provavelmente refrisando e afirmando. Primeiro, ao paraíso que vai existir na terra. Segundo, ao paraíso espiritual que vai existir naquela mesma época, muito maior do que o paraíso espiritual que nós temos hoje. E terceiro, ao paraíso de Deus, no céu. Todos eles vão existir ao mesmo tempo no novo mundo. De acordo com tudo isso, o novo mundo será formado pelos novos céus, ou seja, um novo governo, e pela nova terra, ou seja, pessoas perfeitas e justas. Isso vai incluir tanto o governo do reino no céu, como a humanidade que serve a Jeová no paraíso, aqui na terra. Então eu encerro por aqui a minha participação no debate, visto que não vejo necessidade nenhuma de falar mais alguma coisa. Peço aos ouvintes que prestem atenção aos argumentos e que vocês, em particular, decidam em seu coração quem está com a verdade. Como você viu nesse debate, o respeito pelas pessoas envolvidas prevaleceu. Por isso, eu também peço que em seus comentários vocês façam o mesmo. Também deixa seu like aí, compartilha para que outras pessoas também possam ver esta palestra bíblica. Desde já eu também agradeço a participação do Sr. Moisés.
por ter feito esse debate conosco. E desejo a vocês que continuem acompanhando aqui o nosso canal. Um forte abraço a todos, o publicador do reino do Brasil para o mundo.